Presidente, isso. Tá, obrigado. Senhor presidente, vem à tribuna nessa tarde abordar sobre a nossa Amazônia, a nossa região, em seguida também sobre o meu estado do Acre. Senhor presidente, a Amazônia, que de um lado é vista com os macronúmeros do Brasil, como sempre uma região onde as atenções do mundo, as ambições de diversos interesses se reportam à nossa região desde a chegada de Pedro Álvares Cabral. Para lá se destina 60% do território brasileiro. A Amazônia detém a maior reserva de florestas tropicais do planeta. A Amazônia detém a maior reserva mineral do mundo. A Amazônia detém o maior banco genético, a maior biodiversidade por metro quadrado do planeta. A maior reserva de água doce, tanto de superfície quanto subterrânea, e por aí vai. Por outro lado, nós temos observado que na hora do investimento, na hora de se devolver para a nossa região aquilo que lhe é de direito, porque para lá sempre foi olhado de se tirar suas riquezas para o desenvolvimento do país e do mundo, e muito pouca coisa fica para os amazônidas, que representa apenas 12, 13% da população brasileira, que representa muito pouco do PIB nacional e por aí vai. Quando a gente olha para os investimentos, seja de infraestrutura, seja no ramo da educação, ciência e tecnologia, saúde e tanto mais, os gráficos são entristecedores. E, portanto, temos tentado ver se durante esta legislatura, se a gente pode retomar da nossa bancada, da classe política da região, dos nossos governadores, dos nossos pensadores do mundo acadêmico e científico, que a gente possa retomar uma ação mais coletiva, mais incisiva, para que a gente mude um pouco dessa realidade tão ruim para o desenvolvimento daquela região tão bem falada mundo afora. Então, em relação a isso, neste ano, nós temos buscado entendimentos no sentido de reverter, pelo menos na parte de educação e ciência e tecnologia, um pouco destes investimentos. E para nossa alegria, as diversas universidades federais e estaduais, mais os institutos de pesquisa, têm criado um fórum para se debater esse tipo de investimento. E uma das metas estabelecidas pelo fórum dessas universidades é que a gente busque a meta de chegar em 2025 com a formação de pelo menos 10 mil doutores. Porque com 10 mil doutores formados naquela região, sendo de lá, da própria comunidade, nós estaremos sim fixando a competência intelectual de se realmente fazer pesquisa e desenvolvimento tecnológico na nossa Amazônia. Quando a gente olha para a cidade de Manaus, com o parque industrial da Zona Franca, ali virou uma espécie de ilha, nem para o estado do Amazonas, para atender a cidade de Manaus, e pasme, acredito que parte da cidade de Manaus não irradia para a região. O que irradia para a região é esse tipo de investimento. Então, em relação a isso, eu quero aqui parabenizar o ministro Antônio Raupp, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que determina que até o mês de janeiro do próximo ano, nós possamos ter elaborado um projeto ousado para se pensar o desenvolvimento da Amazônia no campo científico e tecnológico, que de fato possa ser investido os gráficos desse tipo de investimento. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, também reformulou na sua matriz de investimentos para o Brasil, para os próximos anos, a Amazônia como sendo um lugar para ser de fato trabalhado e tirá-la do esquecimento que ela foi submetida durante tanto tempo. E como tal, o banco está esperando este projeto, que vai ser coordenado pelo Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia, o CONSECT, que é liderado pelo professor Odenildo Sena, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, e é o presidente nacional do CONSECT e coordenando até esse trabalho no campo da Amazônia. Então, amanhã terão uma reunião com o ministro Antônio Raupp, terão em seguida uma reunião com a direção do Banco Interamericano, e até o mês de janeiro esperamos que esse projeto esteja colocado.
Juntamente com isso, o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa estão trabalhando na direção de um projeto para ser apresentado às bancadas federais dos novos estados da Amazônia, aqui nesta Casa e no Senado, para destinar emendas de comissão, pelo menos uma da Comissão de Ciência e Tecnologia e uma outra da Comissão da Amazônia, mais emendas de bancadas de cada um dos 9 estados, para ver se a gente consegue levantar até 2020 2 bilhões de reais e ainda negociar com a presidenta Dilma Rousseff para livrar estes recursos de qualquer espécie de corte, de contingenciamento financeiro, orçamentário, para que a gente possa ter esses investimentos dentro dessas universidades para a formação de 10 mil doutores. E como tal, também buscar outros tipos de participação, da inversão da participação dos recursos de P&D, das empresas hidrelétricas que operam na nossa região, para que 70%, pasme, a lei hoje diz que é só 30% para ser distribuído em Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o restante fica para o Sudeste e Sul, para inverter, que 70% fique na nossa Amazônia para o nosso próprio desenvolvimento. Na sequência disso, senhor presidente, a Eletrobras, tomando uma atitude também muito importante, que nós temos aqui que ressaltar, decidiu criar no estado do Acre, dentro do campus da nossa Universidade Federal, o Centro de Excelência em Energia, que é um dos principais centros, será um dos principais centros de pesquisa e formação de engenheiros para o campo de energia, das ciências da computação e também da questão de meio ambiente, a partir do ano que vem. Esperamos que a inauguração se dê ainda dentro do mês de abril. E por fim, eu queria lembrar que tivemos hoje no MEC, Ministério da Educação, juntamente com o ministro Aloysio Mercadante, quando ele estava num ato de solenidade de posse dos reitores da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, da reitora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e, é claro, o reitor da Universidade Federal do Estado do Acre, a nossa UFAC. Foi, então, empossado hoje o professor Minoro Martins Quimpara, que é licenciado em Pedagogia e Letras Língua Inglesa pela Federal do Acre, é pós-graduado numa escola de Administração e Desenvolvimento no Japão, formado em Metodologia do Ensino Superior, ainda pela UFAC, Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp, Administração Escolar pela FESURV, Estudos Avançados da Língua Inglesa pela Universidade de Salamanca, na Espanha, Mestre em Desenvolvimento Educacional pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em Educação e Desenvolvimento Humano pela Universidade Estadual também de Campinas e pós-doutor também pela Universidade de Salamanca. Então, o professor Minoro Quimpara, de larga formação no campo da educação, militante do Partido dos Trabalhadores, foi presidente do Diretório Estadual, foi eleito com maioria absoluta dos votos de estudantes e professor da nossa universidade para o exercício do mandato de reitor da universidade dos próximos 4 anos. Substituindo então a professora Aulinda Batista. Nestes anos, senhor presidente, desde que fui senador da República para cá, tenho destinado mais da metade das minhas energias parlamentares, da minha atenção parlamentar, de tudo que eu posso fazer para o fortalecimento da nossa universidade, da nossa educação, do nosso Estado. Assim, rogamos sucesso total ao doutor Minoro Quimpara, de dirigir uma das mais importantes instituições de ensino, não só para o nosso Estado, mas uma contribuição para a região e para o país. E, recentemente, antes de ontem, protocolei aqui nesta casa o requerimento de indicação para que a presidenta Dilma possa pensar na possibilidade de nos agraciar com mais 2 universidades federais no Estado. A Universidade do Alto Acre, que seria uma universidade de fronteira, à luz do que já foi criado pelo presidente Lula no Paraná e em Fortaleza, no Paraná para o Mercosul e em Fortaleza para a África, que a gente possa dar uma pensada lá no Acre para a universidade voltada ao chamado Merconorte, Bolívia, Brasil e Peru.
E, por fim, a Universidade Federal de Cruzeiro do Sul, que hoje é um campus avançado da Universidade Federal. Assim, o campo da educação é sim o sinônimo, a porta, a base de lançamento do desenvolvimento nacional. Muito obrigado, senhor.